IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para este encontro com os nossos irmãos dispostos a partilhar os Teus ensinamentos. Concede-nos o melhor dos sentimentos para que se nos santifiquem os esforços rumo à iluminação das consciências, retemperando mentes e corações. Inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que imperfeitos, da divulgação do Teu Evangelho de luz. Concede-nos a nós e a todos as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a serenidade no mundo íntimo de cada um e no mundo de todos. Que neste dia, consagrado às mães, as tenhamos felizes, mesmo aquelas que, de corações marcados pela ingratidão, recebam do Filho de Maria Santíssima as bênçãos do entendimento e o feliz conforto do abraço infinitamente fraterno. Ouvintes, aceitem o nosso fraternal abraço. Aqui estamos, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para mais um Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 114. A pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Minha estimada Nara Carlone, especialmente hoje, Dia das Mães, ainda mais tendo em conta ser você 2 vezes mãe amorosa, pois é mãe de filhos amados e queridos, como é também vó de netinhos igualmente amados e queridos, meus sinceros desejos de um feliz Dia das Mães. E os meus desejos sinceros de um feliz Dia das Mães igualmente para você, Tânia, também amorosa mãe de meus filhos. São mães que, assim como todas as mães do mundo, recebem homenagem hoje, dia que lhes é consagrado com muita justiça. Que não nos esqueçamos daquelas que não tiveram nesta encarnação a sofrida e feliz missão da maternidade, mas que de alguma forma influem na formação do caráter de muitos filhos. É a tia, é a professora, é a babá, é a mãe adotiva. Muito obrigada, Eurípides. É muita emoção que me toca. Obrigada. É evento que mexe mesmo com o dom da maternidade. E já vamos avisando a nossa prezada ouvinte Angelita Maritã Carleto
também de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, como são as nossas indagadoras das 2 últimas semanas. Angelita perguntou: mesmo havendo muito amor entre os membros de uma família, como no nosso caso, será que a nossa mãe, que faleceu há mais de 8 anos e, uma vez no mundo espiritual, teria se esquecido dos seus familiares que a amam? Há o que possamos fazer para obter uma comunicação dela? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Angelita. A resposta virá no final deste programa. Sendo hoje Dia das Mães, dia consagrado à exaltação da mulher-mãe, a rainha do lar, a dispenseira de afeto, a garantidora do ponto de equilíbrio emocional no seio da família, haveremos nós, criaturas ainda imperfeitas, de reconhecer que estamos ainda muito longe de possuir aquele sentimento de amor digno de retribuir o amor de mãe. Mas nem por isso damos por vencido o nosso sincero propósito de dar voz ao nosso coração. Como se espíritos elevados fôssemos, fazemos deste dia a oportunidade de exaltar o dom da maternidade, reconhecidamente exercido a toda prova pelas mães que se nos fizeram presentes à vida. Não bastasse o expediente abençoado de nos terem dado a vida que prezamos. Obviamente que há mulheres que, infelizes, não conseguiram ainda fazer-se reconhecer como boas mães, como responsáveis na formação de seus filhos, e que têm como encadeamento de vivências anteriores o descaso, a indiferença, ou até o ódio, ignorando a sacrossanta oportunidade da reconciliação no aprendizado do amor verdadeiro. E mais, o amor que quase todos conhecemos ressente-se ainda de forte dose de egocentrismo, e porque é assim, mais exige do que doa. Por conseguinte, se não for satisfeito em seus anseios, nem correspondido em suas efusões, definha e perece, quando não se transforma em contundente malquerença. O livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares, que não nos oferece somente relatos de acertos maternais, ensina também que o amor materno há de ser produto do culto da noção de respeito, consideração, apreço entre os que se reconhecem encarnados com compromissos de reconciliar e amar. E agora dedicamos às mães não uma bela página musical qualquer, mas aquela cuja introdução vocês já estão acostumados a ouvir na prece de abertura deste programa. É aquela mesma, com a qual, inspirado no prelúdio do não menos sensível Johann Sebastian Bach, o espírito erudito e sensível do francês Charles François Gounod homenageou a mãe de todas as mães, Maria, mãe de Jesus, sob a denominação de Ave Maria. A orquestra é da RGE, sob regência de Enrico Simonetti.
Então, sendo hoje dia especial, consagrado à exaltação, à figura ímpar da doadora da vida, segundo a sua missão divina, qualquer consideração que verse sobre essa motivação especial deverá sair do mais recôndito de todos os espíritos humanos. Portanto, todos, sem exceção, tiveram ou têm suas experiências na vida física saindo do sacrossanto templo do ventre materno. Portanto, sendo hoje dia que lhes é especial, toda e qualquer consideração a respeito da figura materna deverá com certeza exaltar a verdade do amor, porque todas as mães, em face da sua imensurável expressão de intérpretes da criação e co-criadoras da natureza divina, se santificam no sublimado mistério. E olha que amor de mãe ainda não encontrou quem lhe atribua uma definição capaz de abranger-lhe toda a extensão. Exaltamos a figura dessa mulher, dessa heroína na formação da sociedade humana, dessa figura que não conhece limites para o amor materno. Mas o bom senso e a oportunidade nos requerem que peçamos licença para lembrar também o verdadeiro papel de mãe, porque distorções há, sim, e das quais vem resultando a ausência de um mínimo de equilíbrio quanto à intransferível tarefa de formação do homem de bem. Ao instituir a família, quis Deus, em sua infinita sabedoria, confiar à mãe a sublime missão de ser a dispenseira de afeto, infundindo em seu coração reservas inexauríveis de abnegação, de meiguice, de paciência, com que possa acudir às necessidades do filho sem desatender aos reclamos do pai, assegurando de start a condição básica da subsistência da família. Se é na vida atual que ocorrem as respostas às ações praticadas em vidas passadas do espírito, pode este espírito ter renascido fisicamente ou mentalmente imperfeito, carregando consigo deficiências, muitas vezes das mais graves. Nem por isso a mulher que o gerou e o esperou, com toda a intensidade do seu amor de mãe, se dispõe a renegá-lo. Permite-se à mãe, por isso mesmo, penhorar-se pelo processo sublime de desenvolvimento do afeto e do carinho maternal, de que resulta a indispensável proteção e orientação ao filho querido no cumprimento natural da missão que lhe atribuiu a sabedoria e a justiça da lei de Deus. Cumprimentam-se as mães, bem o sabemos, é pela sua condição de genitora, de geradora, de sublime intermediária de Deus na doação da vida ao ser que lhe sucederá na caminhada humana. Mas não haveremos de deixar de destacar o reconhecimento à dedicação, ao amor, ao cumprimento da missão da maternidade, empenhada em que se faça o filho a pessoa de caráter digno e honrado, porque, sem referidos atributos, ele jamais será feliz. Bem criado, bem cuidado, bem educado, bem formado, eis que será ele o homem de bem a projetar-se numa sociedade que, em grau maior ou menor, conforme seja a expressão de sua participação social, lhe fidelizará na repercussão de sua qualificação moral. Se de um lado, cumprindo o indeclinável dever de manifestar o nosso reconhecimento, ao quanto particularmente nos representam as nossas mães, fazendo-nos responsáveis, de outro lado, cumpre-nos igualmente aproveitar esta data para um lembrete às mães infelizes, que resultam de ambientes familiares infelizes. Porquanto desajustadas constituem-se agora, na sua fase de realização familiar, mulheres carecentes de aconselhamentos seguros e de orientações lúcidas. Cabe às escolas e à mídia em geral
veicularem observações assimiláveis por quantas e quantos detenham a obrigação de educar o espírito, de modo a tornar a forma digna da forma perfeita, como perfeito há de ser o que dela resultar. Num abraço amoroso, vamos ler uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, através da qual pretendemos homenagear em oração a todas as mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que merecem, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina nos recomenda considerar, vimos pedir-te, abençoa também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas mães que fazem na largueza da noite, aconchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas mães que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas mães que revolvem latas de lixo, procurando alimento apodrecido de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas mães que pintam o rosto, escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas mães que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Pelas mães que foram desprezadas nos momentos mais difíceis. Pelas mães que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes. Pelas mães que se enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios. E por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te da mulher. Abençoa, Jesus, a mulher mãe. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. É isto que nos diz Emmanuel, que continua. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é reconhecê-la a despenseira da vida e a instituidora da sociedade humana. Porquanto, sendo a mãe o altar para onde se voltam o respeito e a esperança do filho,
É também a fonte de onde emanam todas as energias realizadoras do sentimento aglutinador do amor verdadeiro. Ofertamos às mães que nos alegram com sua representação física, mas os ouvintes perceberão que também as mães que foram transferidas para o plano espiritual são também lembradas por esta linda página musical. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Odílio Wellman. Mamãe, eu estou aqui. Mamãe, eu estou aqui, és a luz do meu caminho, me envolve no teu carinho, que eu estou perto de ti. Mamãe, eu estou aqui, esqueçamos a amargura, me envolve em tua ternura, que eu estou perto de ti. Quando tu choras, mamãe, teu filho chora também, porém quando tu sorris, ai como eu me sinto bem. Vamos trocar a saudade por um trabalho cristão, pois aí tu sentirás minha mão na tua mão, pois aí tu sentirás minha mão na tua mão. Mamãe, a nossa saudade aqui é igual à tua, só que nós temos certeza de que a vida continua. O dia em que tu tiveres esta certeza também, verás como a vida é bela, até nas plagas do além. Vocês vão ficar cansados da palavra mãe ouvir, mas a palavra mamãe é gostoso de repetir. As nossas mães são na terra como flores sempre vivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas. Mamãe, a nossa saudade aqui é igual à tua, só que nós temos certeza de que a vida continua. O dia em que tu tiveres esta certeza também, verás como a vida é bela, até nas plagas do além. Vocês vão ficar cansados da palavra mãe ouvir, mas a palavra mamãe é gostoso de repetir. As nossas mães são na terra como flores sempre vivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no cumprimento da sua sublime missão de mãe constitui obrigação primária de todos os que somos filhos de alguma mãe, que elegemos como a maior entre as demais. E estufemos o peito e fazemos esta mensagem de exaltação à mãe, e que na verdade é de autoria do espírito de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier e contida no livro Antologia Mediúnica. Eis aí um caso em que um espírito exalta a sua mãe biológica ainda encarnada. Meimei se dirige à sua mãe nos seguintes termos: Ouvi hoje, mãezinha, os poemas que te exaltam a glória,
E como acontece em tantos outros dias, minha memória te buscou nas telas do tempo. O passado desfilou à frente de meus olhos e tornei a escutar as palavras com que te magoei, recordando as ações infelizes com que tantas vezes te deixei arrasada, entre o assombro e a aflição. Tornei a ver-te debruçada em pranto sobre mim, quando leve mal-estar me tomava o corpo, suplicando a Deus me poupasse ao teu carinho, a mim que te roubava a mocidade e atormentava o coração. E reconstituí na lembrança o teu sorriso de ventura, quando a saúde de novo me doloria a face. Depois revi mais. Minha vida foi arrastada para fora de teu convívio pelas intimações do mundo, assim como o barco se desgarra do refúgio, arrebatado pelos golpes do vento. Então, nem o dinheiro e nem o conforto, nem o apoio social e nem a cultura da inteligência me apagaram a sede de retornar-te à presença, a fim de sentir-me outra vez o calor do teu regaço, que me guardava no lar a afeição da paina forrando o ninho. Nada encontrei que se te assemelhasse à ternura. Estrela, quem poderá definir o brilho com que fuges, invariável no céu da abnegação? Anseio algo exprimir-te do meu agradecimento e do meu afeto, mas a emoção se me extravasa do peito e as minhas frases esmorecem na boca. Por isso, ante o mundo que se enternece para saudar-te, rogo-te recolha comigo no templo invisível da oração. Quero entregar-te minha alma, para dizer-te sem palavras o amor com que te amo. Abraça-me, conchega-me a ti. Mais ainda, deixa que eu te beije a cabeça fatigada, e enquanto as lágrimas de reconhecimento me caem dos olhos, à maneira de orvalho da gratidão sobre os teus cabelos, que o tempo esmaltou de prata, deixa que o meu coração pulse em silêncio junto ao teu. Entretanto, fala, mãezinha, dize-me ainda, Deus te abençoe. Para abraçarmos novos lares de idealismo superior, buscamos a orientação maternal ante o empreendimento novo e sublime que se nos apresentará em forma de família, a significar renovação dos nossos destinos. Constituir as nossas famílias particulares a partir de nós e de nossos cônjuges implica sairmos de lares constituídos por nossos pais, daí cumprir-nos venerar as nossas sogras e as sogras de nossos cônjuges, porque assim como a sogra da minha esposa ou do meu esposo é a minha sogra é a mãe, ou da mãe ou do pai de meus filhos. Se reconhecemos no homem o condutor da civilização do ponto de vista funcional, é na mulher que identificamos o anjo tutelar da esperança. É ternura e amor a descer para ajudar a erguer e salvar no despenseiro das sombras, oferecendo no campo abençoado da luta regeneradora novos tabernáculos de trabalhos purificadores. É-nos grato considerar a mulher em plano maior, porquanto cumpre nos lembrar dela ao tempo de Jesus. Há mais de 20 séculos, com exceção das patrícias do império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, maltratada ao extremo, chegando mesmo a serem vendidas em praças públicas. Tocados, porém, do verbo renovador do Divino Mestre Jesus, ninguém responde com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. São as mulheres,
E muito mais ainda as mulheres que já se hão feito mães. Jamais haveremos de recriminar as mulheres mães que, por incompletas e desajustadas, aparentemente desumanas, não logram deter amor bastante para doar aos seus filhos, porque elas se ressentem dos tratos infelizes que também suas mães, por semelhantes desajustes, não puderam dotá-las de mais equilibrado modo de vida. Por isso, temos a maior responsabilidade de doarmos-nos ao serviço sublime da orientação e da evangelização, no sentido de fazer da menina e da jovem de hoje a mãe amorosa de amanhã. Lembremos ainda que entre as mulheres que haviam descido aos vales da perturbação e das sombras, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do soerguimento moral, elevando-se das trevas para a luz. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Tantas mães, quiçá todas, incluindo necessariamente as nossas próprias, às quais devemos incomensurável gratidão, são merecedoras de exaltação todos os dias do ano, em sendo, porém, impossível que fiquemos todo o tempo nos dirigindo às mães encarnadas e desencarnadas, exaltando-lhes a missão divina, que o façamos ao menos por um dia no ano. É assim que homenageamos as mães no dia de hoje, segundo domingo do mês de maio, como houve por bem instituir a sociedade americana a partir do demonstrado empenho da reconhecida filha de uma mãe feliz. Annie Jarvis era o seu nome. É aquela mesma que se moveu nos mesmos fulcros de anseios e angústias, esperanças e reivindicações, e pretendendo homenagear sua mãe, quis fazê-lo a todas as mães da terra. Não apenas às mães que ainda transitam pela vida física, mas também às mães já transferidas para o mundo espiritual. O seu grande momento chegou, quando foi proclamado o segundo domingo do mês de maio, aniversário de nascimento de sua mãe, como o Dia de Todas as Mães. Entretanto, seu triunfo se tornou em breve uma grande frustração. É que Annie Jarvis não pretendia que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. A sua intenção era de um simples cravo branco, a flor predileta de sua mãe, bastasse para exprimir um mundo de afeto. Infelizmente, comercializaram o Dia das Mães
como aviltaram comercializando o dia do irmão e amigo Jesus. Assim, a maneira de homenagear as mães não pôde tornar-se homogêneo para ser justo, ainda que respondesse aos superficiais anseios do ser humano. Há mães homenageadas com a expressão de coisas valiosas e mães que não se homenageiam com grandes valores, mas com a expressão significativa de um simples escravo branco. E mães ainda que não recebem nem mesmo a singeleza do cravo, de impossível aquisição, por menor que seja seu valor amoedado. Mas, oh meu Deus, quanto custa a expressão de um amor verdadeiro? É por isso, todavia, que haverão todas elas de receber a homenagem do coração de quem as ama, por um abraço, por um beijo, por uma prece, saídos do mais recôndito da alma grata e sincera. Glorifiquemos, deste modo, o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher. Foi em Maria Santíssima, e através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, que pudemos presenciar a renunciação e o sacrifício, materializando para toda a humanidade o coração divino de nosso Senhor Jesus, a luz de todos os séculos e a fonte de redenção de toda a sociedade humana. Entre os cravos brancos de preces, louvor, ternura e devoção, passamos aos ouvintes de Sementeira Cristã algo que não pode ser comprado, nem vendido, que não se expõe em vitrines e nem se embrulha com papéis doirados sob laços coloridos. Entregamos a vocês, mães, no seu dia muita luz espiritual, pelas vias das nossas preces a Jesus, que por certo lhes dispensará toda a paz, toda a felicidade, as mesmas que certamente ele faz emanar de si, em louvor à sua e à nossa Mãe Maria Santíssima. A seguir, no Sementeira Cristã, em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 37 13 0299. É hora de... Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Napoleão Carlos Ferreira, colhida pela caridosa psicografia de Chico Xavier e contida no livro Entre Duas Vidas. O jovem Napoleão dirige-se igualmente a todos os seus queridos, mas revela preocupação especial para com seus genitores, os quais se empenha em convencer de que, se a vida continua, não há razão para desconsolo. Expressa-se de modo a erguer o ânimo de todos, enfatiza o amor de mãe e a recíproca filial, mas insiste em que o amor não morre, desde que se nutra a certeza da continuação da vida e do reencontro. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu Pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Sou trazido até aqui e escrevo como um doente, que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para rogar-lhes conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando, e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para me refazer. Creia, meu Pai, nós todos somos de Deus e estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Estudarei isso aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivemos a aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo. Mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro? E mesmo que a pessoa seja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessas que hoje nos favorecem qualquer viagem? Quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois vim a saber que havia sofrido fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Daquele 22, 23 de maio para cá, o tempo é muito curto. Sou trazido aqui para que o senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se de mamãe, de Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam de sua presença. Acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude-me. O senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo. Agora contarei ainda com a sua proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro. Mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos
e exemplos que recebi de sua vida, constantemente. Mas graças a Deus, voltei para cá de consciência tranquila. Se pudesse, teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei ainda, senão que sofro, escutando seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos a lei de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei. Por agora, peço calma e paciência e, sobretudo, a cessação de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida. O tempo passa. O senhor e mamãe não me perderam. Aqui, a vida continua, e quando tudo estiver reharmonizado, voltarei para cooperar com o Senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi à sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Estou cansado de escrever. Não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô e amigo de nós todos, está comigo. Com ele, muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava. Venho só para pedir-lhe o socorro de sua conformação e de sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que estou precisando. Não se aflige com a observação de tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Papai, mamãe, compadeçam-se de mim e não chorem mais. Ajudem-me. Preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para este encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe, e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Angelita Maritã Carleto, também de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, como o são as nossas indagadoras das 2 últimas semanas. Angelita perguntou: mesmo havendo muito amor entre os membros de uma mesma família, como o nosso caso particular, será que a nossa mãe, que faleceu há mais de 8 anos e uma vez no mundo espiritual, teria se esquecido dos familiares que a amam?
há o que possamos fazer para obter uma comunicação dela? Vamos, minha cara Angelita, ouvir agora a resposta à sua interessante pergunta na palavra do nosso companheiro Fernando Américo Palermo. Nós sabemos, no dizer de Chico Xavier, que o telefone sempre toca de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, nos coloca que as comunicações dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados são de duas maneiras: as comunicações ocultas ou as ostensivas. As ocultas, elas ocorrem, no dizer de Kardec, pela influência, boa ou má, que os espíritos exercem sobre nós sem nos apercebermos disso, ou seja, pela intuição, pela via pensamento. Cabe a nós discernir sobre as boas das más inspirações e intuições. E as ostensivas, que são aquelas comunicações passadas por meio da escrita da palavra ou de outras manifestações via mediúnica. Há de que se considerar a condição do espírito no mundo espiritual, na erraticidade. Realmente nós verificamos que existem espíritos que se comunicam com os familiares pelas mensagens escritas, pelos recados, através da psicofonia, com maior regularidade. Mas, como dissemos, temos que considerar a condição do espírito na sua vida espiritual e também o merecimento que temos de receber essa comunicação mais direta pela via mediúnica. Os espíritos, muitas vezes, se demoram em um tempo maior ou menor, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento em relação à vida espiritual, para efetivamente terem consciência do seu estado. Quando tem consciência do seu estado, eles realmente se preocupam com os que ficaram na retaguarda e, se por merecimento, por orientação dos mentores espirituais de mais alto, eles podem passar essa informação, assim o fazem, com maior ou menor frequência. Isto se dá pela condição do espírito, se dá também pelo merecimento do espírito desencarnado e dos familiares que ficaram na Terra, e um conjunto de fatores que determinam essa maior ou menor presença do espírito junto dos familiares. Mas isso não é caso de nos preocuparmos e de nos acharmos esquecidos pela misericórdia divina. Porque os laços de família não se quebram, pelo contrário, eles se tornam, pela possibilidade e pela realidade da sobrevivência do espírito após o decesso físico, muito mais fortes, porque as nossas relações familiares de amizade se perpetuam para toda a eternidade. Então, muitas vezes, ficamos como que entristecidos, nos sentimos esquecidos, mas não. Temos que aguardar as determinações de Deus, temos que considerar a condição dos nossos familiares desencarnados e, se for realmente propício e proveitoso, pela via mediúnica a comunicação, assim ela se dará. O que nós temos que fazer é cultivar a fé, a confiança em Deus e, através do pensamento, da mentalização, estarmos sempre presentes junto desses familiares queridos. Nunca jamais lamentando, mas sempre procurando verificar as coisas boas, os momentos felizes, incentivando os nossos familiares na vida espiritual e rogando a Deus pela sua trajetória, pela sua paz, pelas oportunidades de crescimento e de trabalho na vida maior. Temos que ter, sim, a fé e absoluta confiança de que Deus, na sua infinita misericórdia, há de nos propiciar o reencontro feliz, produtivo
todos caminhando a estrada da evolução de retorno à casa do Pai. Que Deus nos abençoe a todos nós, encarnados, e aos nossos familiares desencarnados. E assim seja. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16-3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Vale mais dar que receber, porque em nos fazendo servidores, encontraremos o verdadeiro galardão da glória espiritual. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. A apresentação foi de Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Angelita Maritan Carleto, Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual Ricardo Fadul e Antônio Carlos Ressado. Produção e direção João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus e não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã para domingo próximo a partir das 9 horas com um novo tema. Rádio Web Idefran, www.idefran.com.br e disponível a qualquer hora no youtube.com/Idefran Vídeos ou digitem simplesmente Sementeira Cristã e a data. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.